Olá, olá, sejam bem-vindos. Eu vou falar sobre massagem para idoso e criança. Falar e fazer é massagem na prática. Então, manda aí para o seu amigo e fala: ó, vem aprender massagem na prática. Vai rolar massagem na prática aqui para idoso e para criança. O que eu quero falar para vocês hoje, antes da gente começar a nossa prática, é que o idoso e a criança são perfis extremamente opostos, né? Extremamente opostos. A criança está começando a vida, o idoso já está caminhando ali para o meio e já está há mais tempo. Não vou dizer que está caminhando para o final, né? Porque não é essa a ideia. Tem muito idoso aí que, ó, fica anos e anos. Então, não é caminhar para o final. Mas esse idoso, ele já viveu muita coisa. Ele já tem o corpo mais cansado, já batalhou pela vida. E ele está mais frágil também, porque conforme a gente vai ficando mais e mais idoso, com mais e mais idade, dependendo do perfil, se a pessoa não se cuida, se ela não se preocupa com a saúde, é normal que o corpo vá ficando mais frágil também. Porque esses dois públicos são públicos frágeis, são públicos sensíveis, que exigem uma delicadeza na hora de trabalhar, exige uma sutileza na hora de fazer a massagem. Então, eles se aproximam do mesmo pensamento quando eu vou fazer uma massagem nesses dois perfis. Claro que eu preciso entrar mais a fundo para entender a criança, para entender o idoso, mas eu estou aqui para te dar um norte, um direcionamento de como que você pode começar a lidar com esse idoso. Então, esse é um pequeno primeiro passo, e com esse idoso ou com essa criança. Depois que você aprende isso, você vai ter que ir para um lado ou para o outro. Não dá para fazer sempre tudo igual para os dois, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês podem usar essa mecânica, esses movimentos aplicados a esse tipo de perfil, criança e idoso. Lembra que a cada um desses dois perfis tem um que é ainda mais sensível, no sentido de doenças, desequilíbrios, questões mais sérias com a saúde. Então, essa sensibilidade maior é do idoso. Por quê? Muitas vezes ele tem uma doença séria, ele tem uma questão grave, ele tem acompanhamento do médico. Então, se você for comparar hoje numa linha, quem tem mais acompanhamento médico, quem faz mais tratamento, quem toma mais remédio, quem sente mais dor, quem tem mais disfunção física entre a criança e o idoso vai estar disparado na frente. Então, a minha atenção precisa ser ainda maior na hora de fazer a massagem, porque eu não vou poder fazer massagem em todo idoso. Agora, na criança, eu vou poder fazer massagem em praticamente 95% dos casos. Em 95% das crianças. Por quê? Porque a criança ela não tem doença. Raras exceções. Ai, mas eu conheço fulano lá que tem uma doença. Ok, mas são raras exceções de uma criança que tem uma disfunção séria, que tem uma doença, que faz acompanhamento com o médico. A maioria é mais saudável. Então, por que você vai fazer massagem na criança? Porque às vezes a criança está passando por um momento que está gerando muita ansiedade. A criança está em casa, confinada, não pode sair, não pode brincar, não pode ir para a escola. Isso gera ansiedade na criança. Até gera, às vezes, tristeza dela ter que ficar confinada, e a natureza da criança, ela é agitada, ela é para frente de fazer as coisas, de se movimentar. Agora, imagina você deixar a criança trancada em casa. Isso pode gerar essa ansiedade, essa tristeza, tá? E aí, claro que a criança também pode ter dor, mas a dor que a criança tem é mais simples. É às vezes porque a criança está brincando muito no celular, aí começa a doer o dedo, começa a doer a mão. É porque caiu, foi subir na árvore, caiu. Foi subir ali no sofá, caiu. Então, é esse o tipo de dor da criança. Já do idoso, não. O idoso, ele tem muitas fragilidades. O idoso, ele é mais propenso a ter problema no coração, a ter problema na circulação, a ter problemas nos rins. O idoso, ele é mais propenso a ter diabetes, a ter a pele mais sensível, a ficar com hematoma mais fácil, a tomar medicação controlada. Então,
Tudo isso precisa ser avaliado quando você vai fazer a massagem. E eu estou fazendo essa introdução porque é extremamente importante. Não é só sair fazendo massagem. Eu não estou aqui para falar para vocês e ensinar vocês a serem fazedores de massagem. Eu estou aqui para mostrar como é o meu método, como é a forma que eu ensino, naquilo que eu acredito, e hoje eu ensino os meus alunos da Massagem Flow, que é olhar o seu cliente como um todo, entender que ele não é só uma dor, que ele é um ser humano e que ele tem vários níveis que podem ser olhados e tratados, se você souber o que fazer, se você tiver orientação. E eu faço isso o tempo todo com os meus alunos. E eu tô aqui durante esses dias também fazendo isso com vocês, mostrando para vocês qual é a minha metodologia, como é aquilo que eu acredito, que é olhar para a pessoa como um todo e saber que eu posso fazer muito mais por ela, além de só tratar a dor física. E eu quero que você seja mais do que um fazedor de massagem. Eu quero que você se torne e saiba qual é o caminho para ser um terapeuta de massagem. Então, lembra, eu estou sendo um fazedor de massagem? Eu estou aprendendo coisas por aí e estou só jogando na hora do atendimento? Ou eu estou me conectando, eu estou me preparando, eu estou prestando atenção no meu cliente, eu estou investigando o meu cliente para fazer sempre o melhor, eu estou personalizando o atendimento, eu sei como personalizar ou eu preciso estudar, aprender e aprimorar? Eu tenho as ferramentas ou eu já estou de saco cheio daquilo que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo não está fazendo mais sentido para a minha vida e eu preciso de algo novo? Então, comece a se conectar com isso aí para você entender que se você quer ajudar as pessoas, você pode ser muito além do que um fazedor de massagem. Você pode cuidar de idoso, você pode atender idosos, que é um público extremamente fiel. Se você gosta de trabalhar com um público idoso, segue firme nessa jornada, porque esse público é muito fiel. Eles têm muitas dores no corpo, e essas dores nem sempre são problemas físicos, são dores porque o corpo está cansado de viver tudo que viveu, e que hora ou outra vai sobrecarregar. Então, eles são fiéis, eles não têm muito com o que gastar o valor que eles têm financeiramente. Então, quando eles vão para um atendimento, eles são bem atendidos, são bem cuidados, eles fazem questão de pagar toda semana, de ir toda semana. Eu sei disso por quê? Me pergunta como é que eu sei disso, porque eu já atendi idoso. Quando eu tinha o meu consultório no interior de São Paulo, eu atendia idoso, e de todos os clientes que eu tinha, os idosos eram os mais fiéis, que não faltavam de jeito nenhum. E se tinha que faltar, assim, era com um desespero total, eles se desculpavam um monte na sessão seguinte, na sessão anterior, que precisava desmarcar, porque eles são comprometidos e eles podem pagar pela sessão. Então, lembra que se você quer atuar com idoso, é um público muito bom. E se você tem filho, tem sobrinho, tem cliente com filho, você também pode atuar com crianças, tá? Vamos lá, então, para a nossa prática de hoje. Vou pedir para o meu voluntário vir para cá. Meu voluntário não é nem idoso e nem criança. É um jovem homem, é um homem jovem. O senhor, meu marido. Mas eu vou fazer a demonstração aqui nele, para que vocês possam aprender. E crianças, é muito gostoso atender criança, porque eles são curiosos, né? Eles são curiosos, eles querem aprender. Então, a dinâmica de você trabalhar com criança é algo mais lúdico. Você precisa fazer algo lúdico no sentido de, vamos ver o pezinho, deixa eu olhar seu pezinho para eu fazer uma massagem. Olha que legal fazer essa massagem no pé. Deixa eu pegar a sua mão agora para te mostrar uma coisa bem legal agora. E assim vai, tá? Tem que ser de uma forma que você vai brincando. Eu faço massagem nos meus sobrinhos desde os 2 anos. Essa massagem que eu vou mostrar para você é a massagem mais indicada para criança de 2 anos? Não, não é. Mas você pode aplicar, se você tem o seu filho, se você tem o filho do seu cliente, você pode aplicar, tendo esse cuidado que eu falei, pela criança ser mais sutil, tá?
Então, você pode sim fazer esse tipo, principalmente se a criança é um pouquinho mais velha, né? Se é uma criança de 5 anos, de 7 anos, principalmente ela já entende melhor a massagem. Por que eu falo que não é a massagem mais adequada para a criança de 2 anos? Porque a criança de 2 anos, ela quer brincar. Ela não tem paciência para ficar recebendo massagem. Então, tem que ser 1 segundo de massagem e pronto, ela já vai brincar. Isso acontecia muito com os meus sobrinhos. Eu começava a fazer a massagem, às vezes eles queriam fazer a massagem em mim. Ah, tia, deixa eu fazer em você? Aí pronto, acabou a sessão de massagem. E tem que respeitar esse limite da criança. Não pode forçar. Se você forçar, ela pega birra. Então, percebe de tudo isso que eu estou falando, que a prática vai ser a mesma, mas eu preciso ter essa visão diferente de cada perfil. Eu não posso encarar o idoso e a criança do mesmo jeito. Eu preciso ter esse discernimento, que são públicos muito diferentes, mas que na hora da massagem eu posso chegar a algo próximo, que é o que eu selecionei para mostrar hoje aqui para vocês. Eu selecionei algo próximo para ajudar vocês a entenderem como pode ser na hora do tratamento, tá? Existem alguns critérios. Vocês me olham aqui várias vezes fazendo alongamentos. E aí eu vou começar por esse critério. Quando eu for alongar um idoso ou uma criança, eu não posso alongar ao máximo. Inclusive, eu não gosto nem de chamar como alongamento isso que eu vou fazer para criança ou idoso. Eu coloco essa estrutura de manobra como um balancinho. Então, você vai simular o alongamento, mas você não chega de fato no alongamento. O que é o alongamento? É quando eu pego uma parte do corpo, eu empurro e alongo. Com o idoso e com a criança, eu não vou fazer isso. Eu vou recuar antes de chegar no alongamento de fato. Com o idoso e a criança, eu vou fazer um balancinho. Então, percebe? É a mesma manobra, é a mesma postura. Mas, em vez de chegar lá no alongamento, eu recuo antes e eu vou fazer o balancinho. Por quê? Porque esse balancinho, ele vai ajudar a lubrificar a articulação, a mobilizar o corpo do cliente, a fazer com que ele se sinta melhor, mais vivo, com a energia circulando no corpo. Porque a articulação, principalmente para o idoso, né? Falando do idoso agora, a articulação ela tende a tensionar, ela tende a doer, porque fica rígida com o tempo. Então, eu vou fazendo esse balancinho para maleabilizar, para deixar mais solto o fluxo da circulação, que às vezes está travada na articulação. A gente tem articulação no corpo inteiro. E a criança, ela já não tem esse tipo de questão. Não, a criança não é travada, a criança é solta demais. E por isso eu não vou alongar, porque ela é tão solta que se eu for alongar, eu posso machucar ela. Eu posso fazer uma pressão muito forte. Então, eu vou fazer o mesmo tipo de manobra, de movimento, eu tenho o mesmo tipo de conceito, porém, para coisas diferentes. Idoso, porque é muito travado, e eu não posso alongar no máximo, senão eu corro o risco de quebrar, de destroncar, de romper um nervo, de machucar a circulação. E já a criança, eu corro o risco de quebrar por ela ser extremamente frágil e maleável. Ela é muito solta. Então, eu vou chegar, recuar antes do movimento e fazer a manobra, tá? Nívia, mas o meu cliente tem problema no joelho. Eu posso fazer isso que você está demonstrando? Não, se o seu cliente tem problema no joelho, você não vai fazer esse movimento, tá? Principalmente dependendo de qual é o problema que ele tem. Se for algum rompimento, se for alguma fratura, você não vai fazer. Agora, se for questões como osteoporose, artrite, que são mais o enrijecimento, você pode fazer bem sutil, bem leve, assim como eu mostrei. Mas eu fiz essa primeira manobra para você entender o conceito do que é necessário fazer na hora do atendimento. Aí, o que eu posso trabalhar dentro disso que eu mostrei para vocês? Todas as articulações, todas, somando os movimentos. Eu posso fazer isso no pé. Então, em vez de alongar e forçar o pé ao máximo com movimento circular ou com pressão para frente e para baixo, eu vou fazer sutil, circulando muito leve, de um lado
e do outro lado, 3 vezes para cada lado, para soltar com sutileza, soltar esse corpo devagar, tá? Esse mesmo movimento eu vou fazer lá na região das mãos. Então, esse mesmo estilo de movimento eu vou aplicar lá para a região das mãos. Eu vou entrelaçar os meus dedos, seguro no punho, e aí eu vou circular 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro lado. Quando eu for alongar, esse alongamento eu costumo fazer dessa forma, para frente e para baixo. Mas para idoso e para criança, eu vou fazer o balancinho. Então, lembra que o balancinho é antes do alongamento. Preciso recuar sempre antes, certo? E aí, eu vou para a manobra de massagem. Fiz alongamento. Por que eu estou fazendo alongamento? Porque os alongamentos, eles vão deixar mais solto, mais fluido o corpo do idoso. E para a criança, são movimentos mais dinâmicos que geram essa curiosidade e fazem eles quererem saber o que você está fazendo. Aí, o que eu vou usar de manobra? Nas mãos, nos pés, eu posso usar o polegar, como eu vou mostrar agora para vocês. No resto do corpo, eu vou evitar usar o polegar. Mas por que, Nívia, se eu posso usar o polegar na mão e no pé? Porque a sola do pé e a palma da mão, elas são regiões mais fortalecidas. Então, eu vou poder usar o meu polegar. Não é uma região que ela vai criar hematoma facilmente. Não é uma região que a pele é fininha. Muito pelo contrário, a pele é mais grossa. Então, eu posso usar o meu polegar para massagear pés e a região das mãos. O que eu vou fazer aqui? Vou pressionar partindo do punho. Pressiono. E eu vou subindo em vários pontos, fazendo essa mesma pressão. Mais uma vez, lembra, quando eu for pressionar, a pressão vai ser leve, lembra? Que o nosso conceito de idoso e criança é a massagem mais sutil, do balancinho e da leveza, da sutileza. Então, se eu tô acostumada a fazer uma massagem num adulto de idade média, é isso que eu faço, como eu estou fazendo aqui no Thiago. Eu vou seguir vários pontos aqui em linha reta, tá? Então, eu vou seguir em vários pontos em linha reta. Mas, vamos supor que o Thiago é uma criança ou um idoso. Eu não posso fazer essa força, essa pressão, porque eu tô forçando essa articulação e vai machucar. Então, qual é a pressão que eu tenho que fazer? Apoio mais atrás a minha mão e deixo a mão um pouco mais reta. Eu não vou poder flexionar a mão lá para trás. Então, eu vou subindo, fazendo a manobra com esse apoio aqui de trás, sem flexionar, sem forçar a articulação. Além desse movimento da palma da mão, eu vou descer para fazer o dorso. Então, uso uma almofada para apoiar, para não deixar a mão da pessoa no meu corpo, né? E eu vou fazer o movimento agora, em vez de pressão, circular em todos os dedos. Esse movimento eu chamo de ramificação. Por que ramificação? Porque eu venho para esses 2 dedos, depois eu venho para esses 2 e, por último, o dedo do meio, tá? Com um movimento circular, partindo lá do dorso da mão, circulando, 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 leve, sutil, e quando chegar na pontinha, você joga fora. Aí vai para a próxima ramificação, que são esses 2 dedos. Fiz esses 2 dedos, agora vou fazer esses 2 outros dedos. Circulo, 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 chegou na pontinha, jogo fora. E o último, que ficou sozinho, circulo com os 2 polegares, chega na base do dedo, eu uso só um polegar para circular, circular, circular e jogar fora. Então, esse movimento que vocês estão me vendo fazer nas mãos, eu posso fazer lá no pé. Mesma coisa, na sola do pé, igual eu fiz no dorso. Segue 2 linhas retas no pé, pressiona, 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 pressiona.
sempre com o apoio de trás dos dedos, para não machucar. Dorso do pé vai seguir da base ali do tornozelo e vai em cada dedo. Vai circular, fazer movimento circular da base da articulação, vem circulando, circulando e ramifica para os dedos de fora, depois do meio e o último dedo que sobra sozinho, tá? Vai seguindo esse conceito para pé e para mão. Qual é outro tipo de manobra que eu posso usar no corpo do cliente, Nívia? Porque se eu não posso usar o polegar no meu cliente idoso ou criança, o que eu posso fazer então? Eu vou mostrar para vocês as duas manobras que eu mais gosto de usar com idoso e com criança, tá? Lembrando que se você for usar o polegar, Nívia, mas eu tenho cliente idoso e criança e eu uso o polegar, você até pode usar, mas aí você precisa ter muito mais cuidado e saber como usar. Não é de qualquer jeito. E então é muito mais difícil você acertar com o polegar do que com o que eu vou te ensinar hoje aqui. Você trabalhar com o polegar, você corre um sério risco de deixar hematoma no seu cliente idoso, de machucar o seu cliente que é criança, porque o polegar, ele é mais pontual, ele é mais dolorido, então ele é mais forte. E lembra que massagem para idoso e para criança não é forte? É leve, é suave, é sutil? Por isso, eu dou sempre preferência por usar essas duas outras manobras que eu vou mostrar para vocês, tá? Agora, vou pedir para você virar de barriga para baixo de novo, para a gente fazer as costas. Vocês podem fazer no tatame, principalmente para as crianças que gostam dessa coisa mais lúdica de estar no chão. A criança, ela curte ficar no chão, né? Ela gosta de estar no chão, brincando, rolando e tudo mais. Então, principalmente para criança, vocês podem fazer no tatame e vocês podem fazer no idoso também no tatame. Por que não? Com cuidado, você vai ajudar ele a deitar, você vai ajudar ele a levantar. Mas se o idoso não conseguir deitar no chão, você vai adaptar isso na maca. Pode fazer tranquilamente na sua maca, tá? Isso que eu vou mostrar aqui. Então, são duas manobras. A primeira manobra é a pressão palmar. Só que essa pressão palmar, você precisa estar atento se de fato você está usando só a palma ou se você está distribuindo a sua pressão palmar no seu polegar. Muitos profissionais erram na hora de fazer a pressão palmar e usam o polegar. O que acontece quando eu estou fazendo uma pressão palmar e distribuo no polegar? Vai machucar onde está o polegar. Porque se você deixa aberto, você vai fazer força naturalmente com o seu polegar e aquele ponto onde está o polegar vai doer. Então, a pressão palmar que eu trabalho não é com o polegar aberto, é sempre com o polegar fechado. Porque eu quero que tenha foco na pressão palmar. Quando eu quero ter foco no polegar, aí sim eu abro, tá? Então, lembra, o meu foco é na pressão do polegar ou palmar? Se for palmar, precisa fechar esse polegar aqui para você concentrar a palma da mão. E aí eu vou trabalhar nas regiões das linhas das costas. No corpo todo, a gente tem linhas de energia. E essas linhas eu posso estimular através da massagem, do alongamento. Eu vou pegar na lateral da coluna, não vou fazer massagem em cima da coluna, eu vou fazer massagem na lateral. E com as duas mãos, eu vou caminhar, subindo e descendo na região da coluna, sem fazer muita pressão. Lembra disso, o idoso e a criança você tem que controlar. E a criança é ainda mais legal porque você vai fazer de uma forma lúdica. Você pode chamar essa manobra de gatinho, de elefante, porque você vai caminhando. Ou gatinho, ou elefantinho, né? Não pode ser elefante, porque elefante é muito pesado e a sua mão não pode ser pesada nesse momento. Mas você vai brincando com a criança, contando uma historinha enquanto você faz a massagem, tá? Então, eu vou começar da região lombar e vou subindo. Essa postura, a melhor forma de você ficar é de um lado para o outro, dessa forma. Dependendo do corpo da pessoa, do perfil da pessoa, você pode ficar só de um lado. Eu vou ficar aqui só desse lado para minha perna não atrapalhar a visão de vocês. Então, eu vou começar da região da lombar e eu vou subindo. Lembra que o controle
do peso do seu corpo é muito importante. Eu estou controlando o peso, ou seja, eu estou usando o peso só da minha mão. Se eu estivesse atendendo um adulto como o Tiago aqui, por exemplo, eu soltaria o peso do meu corpo dessa forma. Mas eu não posso fazer isso com criança e idoso. Então, eu controlo o peso do meu corpo aqui para trás e eu uso só o peso da mão. O peso da minha mão e controlado para não machucar essa pessoa. Fez esse movimento alternado? Vamos para a próxima manobra. Essa manobra eu gosto muito porque ela é uma manobra hipnotizante. Você vai fazendo, ela parece uma manobra que não está tendo efeito, mas ela é impressionante o quanto ela hipnotiza a pessoa. O que é hipnotizar? É fazer com que a pessoa entre ali num fluxo, né? Que ela vai adormecendo e que ela vai se desconectando desse momento aqui atual. E como é uma manobra que é repetitiva, isso vai fazendo o corpo entrar nessa sintonia hipnótica. E é muito simples você fazer, é muito fácil você fazer, você não vai se cansar. E olha só, eu gosto de falar isso porque tem gente que tá aí parado, que não tá atendendo, porque um dia alguém falou, sua massagem é muito fraca, você não dá para fazer massagem, esse trabalho não é para você. Você tem a mão muito fraca, eu quero mais forte. Se você ouviu isso de alguém um dia, talvez você pensou, será que de fato eu vou conseguir fazer massagem? Ou você faz muita força para fazer massagem? Esse é o momento de você entender que massagem é para todo mundo. Porque tem perfil que gosta de massagem forte, atletas e esportistas, é um público que gosta de massagem forte. Então, se você quer atender esse público, a sua massagem tem que ser forte. Agora, se você não tem a mão pesada e você faz uma massagem leve, maravilhoso! Você tem um público de idoso, de criança para atender. Então, sim, independente da pressão que você tem, você pode fazer e ter clientes. Tem cliente para todo tipo de terapeuta. Então, assim como existe o idoso, a criança, existem várias outras pessoas que têm o corpo sensível e que você vai poder adaptar esse tipo de massagem nesse perfil de pessoa. Então, percebe que o tempo todo eu estou falando para vocês aqui sobre o quê? De olhar para o cliente, entender o meu cliente e fazer um atendimento adequado para ele. Eu tenho que adequar aquele conhecimento que eu tenho para aquele perfil de cliente, para que ele possa estar receptivo para a minha massagem. Então, sempre a ficha de anamnese é muito importante. A gente já falou bastante da ficha de anamnese aqui, né? O quanto é importante. Se você não tem uma ficha, lá no meu canal do Telegram, está disponível essa ficha para você. É só ir lá e baixar a ficha de anamnese, que é extremamente importante para você atender o seu cliente. Então, essa próxima manobra é uma manobra que eu aprendi aqui na Tailândia com o meu professor, que chama Sim Chai. Ele é deficiente visual. Ele tem mais de 70 anos, trabalha há muitos e muitos anos, trabalhou num hospital, inclusive, fazendo massagem. E hoje ele tem, dentro da casa dele, uma escola, ele ensina pessoas, eu fui lá aprender, e ele ainda atende, ele ainda faz massagem. Eu já fui lá, além de aprender, de estudar com ele, eu já recebi uma sessão dele. Eu já recebi 1 hora de sessão desse meu professor. E quando eu falei para vocês que parece uma manobra que não está funcionando, é porque eu pensei isso quando eu aprendi. Quando ele começou a ensinar e a demonstrar, e depois eu fui receber um atendimento justamente para poder sentir como era, se de fato tinha sentido aquela manobra que eu estava achando estranha, ele começou a fazer, eu pensei, nossa, que massagem fraca, né? Massagem, será que vai funcionar? Será que eu vou sentir alguma coisa? Não tô sentindo nada, que massagem fraca. Quando eu me dei conta, a massagem já tinha acabado e eu não vi o tempo passar, porque eu simplesmente apaguei na sessão. Eu pensei isso logo nas primeiras manobras, mas o meu corpo entrou numa frequência, numa ressonância, né? De hipnótica tão rápido com essa manobra, que eu pensei, nossa, isso tem efeito mesmo. Ou seja, foi aí que eu comecei a confirmar algo que eu já sentia, que era o quê? Eu não preciso necessariamente fazer uma massagem forte para funcionar, porque olha o que aconteceu comigo, eu gosto de massagem forte, eu peço para os terapeutas fazerem massagem forte em mim, só que eu recebi uma massagem extremamente fraca e que teve um resultado muito profundo no relaxamento. Concentra na manobra e testa. Abra a sua mente, abra a sua cabeça para você aprender
e testar. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Vai lá e testa hoje com seu marido, com seu filho, e eu tenho certeza que você vai ter resultado, que é essa manobra que eu vou mostrar para vocês, que chama Up, Down. Up é para cima, Down é para baixo. E a manobra vai ser isso. Up, Down, Up, Down. Então, eu faço um movimento para cima e para baixo e passo para o próximo ponto. Então, vamos lá para a manobra. Começo da lombar também, e aí eu vou fazer Up, Down, Up, Down, Up, Down. Sempre nesse mesmo ritmo, tá? Aqui não tá confortável para mim, porque eu estou posicionada, meu braço é pequeno, né? Meu braço é pequeno, vocês sabem que eu sou pequena, então eu prefiro ficar nessa posição, tá? E aí, se você tá na maca, você vai precisar ajustar, porque a maca, ou você fica em cima da maca, ou você, se você for mais alta, você consegue ajustar. Se você for mais baixa, você tem que reduzir o tamanho da maca para conseguir ajustar o seu corpo. Então, eu vou subindo com esse movimento, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Sobe e desce, tá? Lembra que é para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Você vai ver a pele se movendo. Você vai ver que a pele está se movendo para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? Nívia, mas eu vou fazer só essa manobra? Não, você vai ter o polegar não, a palmar e o up down. O up down você vai variando ele. Quer ver uma outra forma que você pode usar, além disso que eu mostrei? Aqui eu fiz up down e passei para o próximo ponto. Você, se você for fazer mais tempo com o seu cliente, você vai fazer mais tempo no mesmo ponto. Então, você segura em um ponto e vai. Up, down, up, down, up, down, up, down. De 3 a 5 vezes no mesmo ponto, tá? Dependendo do tempo que você quer trabalhar com o seu cliente, você foca no mesmo ponto 3 a 5 vezes. Aí passa para o próximo. Up, down. 1, 2, 3, 4, 5. Passa para o próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que a contagem é sempre o vai e volta. Então, subiu, desceu, conta 1. Subiu, desceu, conta 2, tá? E assim por diante. Então, eu vou sempre na linha ao lado da coluna, fazendo esse mesmo movimento, subindo e descendo. Nessa região da coluna, tá? Sempre ao lado da coluna. Esse mesmo movimento, eu vou poder fazer ele nas costas. Eu mostrei nas costas porque é a região mais comum da gente fazer massagem, né? Mas esse mesmo movimento vocês podem fazer nas costas, na face, na cabeça, nas pernas, tá? Por todo o corpo, vocês podem fazer esse mesmo movimento e ajudar as pessoas que são idosas e crianças que estão aí ao seu redor. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.